Richard Jekyll, o rosto esquecido de Hollywood. Você certamente já viu o rosto dele centenas de vezes, mesmo que nunca soubesse seu nome. Richard Jekyll estava em todo lugar. Filmes de guerra intensos, faroestes empoeirados, dramas policiais e até mesmo programas de praia cheios de salva-vidas. Ele era o homem que Hollywood chamava quando precisava de alguém durão, confiável e real. Não um galã de matinê, não um arrasa-corações, mas algo mais fundamentado, autêntico. Por mais de 50 anos, ele foi a espinha dorsal dos filmes e programas de televisão que definiram a masculinidade americana. Mas então algo aconteceu. Pouco a pouco, ele foi desaparecendo. Não em escândalo ou desgraça, mas em algo muito mais doloroso: o silêncio. A história de Jekyll é de uma grandeza sutil. Ele não era o tipo que invadia o tapete vermelho com óculos escuros e um ego de superstar. Ele era o que estava agachado em uma trincheira, segurando o mão-rifle, fazendo você acreditar em cada segundo de seu tempo de tela. Desde seu papel de destaque em Guadalcanal Diary, até atuações icônicas em Os 12 Condenados e às vezes Uma Grande Nação, ele deu tudo de si a cada papel. Mas apesar de sua dedicação, aclamações e até mesmo uma indicação ao Oscar, Jekyll nunca alcançou aquele pedestal da lista A. E talvez o mais trágico, Hollywood nunca planejou colocá-lo lá. Por décadas, ele trabalhou incansavelmente, aparecendo em mais de 150 produções de cinema e televisão. A vida dele foi dedicada à arte, não à fama. Ele não jogou o jogo. Ele não perseguiu manchetes, e, eventualmente, Hollywood virou as costas, não com um escândalo ou uma queda em desgraça, mas simplesmente seguindo em frente sem ele. E quando sua hora chegou, não houve desfiles, nem tributos em horário nobre, apenas um sussurro, um adeus silencioso a um homem que ajudou a construir a própria fundação do cinema clássico americano. O que aconteceu com Richard Jekyll em seus anos finais não é apenas surpreendente, é de partir o coração. Porque esta não é uma história de fracasso, é uma história de devoção silenciosa e cruel negligência. Mas isso foi apenas o começo, porque o que veio a seguir chocaria até mesmo os fãs mais leais. Richard Jekyll não cresceu cercado por luzes de cinema ou sonhos de fama. Nascido em 1926 em Long Beach, Nova York, ele se mudou com sua família para Los Angeles quando criança. Foi lá, à sombra do letreiro de Hollywood, que o destino tomou um rumo inesperado. Ele não estava tentando entrar no cinema. Na verdade, ele estava trabalhando em um emprego regular como office boy para a 20ª Século Fox quando tudo mudou. Com apenas 17 anos, sem experiência em atuação e sem conexões, ele foi escalado para Guadalcanal Diary, um grande filme de guerra lançado em 1943. O papel o lançou em uma carreira que duraria mais de 50 anos, e desde o início, ele se destacou. Jekyll tinha uma qualidade que você não podia fingir: garra. Seus papéis nunca foram chamativos, mas deixaram uma marca. Ele era o tipo que parecia ter realmente passado pela guerra, que podia tornar inesquecível até o menor papel. Ele trazia uma intensidade para a tela que vinha de um lugar real. Críticos e diretores de elenco reconheceram isso. Jekyll era o tipo de ator que fazia todos ao seu redor melhores. Ele não era barulhento. Ele não era exibido. Ele era simplesmente bom. Mas por trás da presença de aço na tela havia um homem surpreendentemente gentil, amável e profundamente leal. Aqueles que trabalharam com ele o descreveram como quieto, humilde e profissional. Ele nunca tentou roubar os holofotes e nunca agiu como se fosse melhor do que ninguém. No set, ele chegava na hora, batia suas marcas e tratava a todos com respeito, de diretores a assistentes de produção. No entanto, essa humildade pode ter trabalhado contra ele em uma cidade que recompensa os audaciosos e os arrogantes.
Enquanto seus colegas perseguiam capas de revistas e contratos lucrativos, Jekyll estava simplesmente feliz em trabalhar. Ele amava atuar pelo que era, não um caminho para o estrelato, mas uma arte que valia a pena dominar, e isso transparecia. Em cada papel, quer ele estivesse interpretando um soldado endurecido ou um policial de cidade pequena, sempre havia algo mais acontecendo por baixo da superfície. Ainda assim, mesmo com um sólido trabalho e o respeito de seus colegas, os holofotes sempre pareciam dançar fora de seu alcance. Era como se Hollywood nunca conseguisse descobrir o que fazer com um homem que era ao mesmo tempo um durão e uma alma terna. Mas com o passar dos anos, Jekyll provaria que era mais do que apenas um ator coadjuvante confiável. Ele era um lutador na tela e fora dela, e logo enfrentaria algumas das batalhas mais difíceis de sua vida. Na década de 1960, Richard Jekyll já havia feito um nome para si, não como um sucesso de bilheteria, mas como um respeitado ator de personagem que trazia profundidade a cada papel que interpretava. Ele era o tipo de ator em quem os produtores confiavam para entregar, não importa o quão difícil fosse o papel. Sua grande chance veio em 1967 com Os 12 Condenados, um brutal e inesquecível filme de ação da Segunda Guerra Mundial que contava com alguns dos maiores nomes de Hollywood, Richard Jekyll, o adeus silencioso de uma lenda esquecida. Em meio a um elenco repleto de estrelas, Jekyll se destacava. Ele não era o mais chamativo, mas era o mais crível, e essa autenticidade nunca passou despercebida. Mas não foram apenas explosões e metralhadoras que mostraram o que Jekyll podia fazer. Em 1971, ele entregou uma atuação poderosa e emocionalmente crua em Sometimes a Great Notion, às vezes uma grande nação, interpretando um lenhador rude e emocionalmente frágil. Seu trabalho lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Foi o auge de sua aclamação da crítica e um momento que deveria ter marcado o início de um novo capítulo. Mas mesmo com uma indicação ao Oscar, o telefone não começou a tocar sem parar. Não havia papéis glamourosos ou contratos de 7 dígitos esperando. Em vez disso, ele voltou à rotina, assumindo os tipos de papéis difíceis e discretos que sempre conheceu. Foi um lembrete brutal de como Hollywood tratava atores como Jekyll, valorizados por sua garra, mas raramente celebrados. Apesar de todo o seu trabalho duro, de todo o seu talento, o sistema nunca soube como recompensá-lo. E à medida que rostos mais novos e chamativos enchiam as telas, sua força tranquila começou a ser ignorada. Nos bastidores, isso cobrou seu preço. Jekyll não era de reclamar. Ele era um homem de trabalho, de cabo a rabo. Mas aqueles próximos a ele diziam que havia momentos de frustração. Ele via outros com menos talento, mas mais charme, subirem ao topo. Ele viu a indústria se afastar das histórias baseadas em personagens que ele amava para dar lugar a blockbusters impulsionados por efeitos. E apesar de tudo, ele continuou aparecendo e fazendo o trabalho. Não importava quão pequeno o papel ou quão longe ele tivesse caído do palco central, a batalha fora da tela era tão intensa quanto as que ele travava na câmera. Era a batalha por relevância, por respeito e por propósito. E embora raramente mostrasse, essas batalhas deixaram cicatrizes. Cicatrizes que se aprofundariam à medida que ele entrasse na próxima fase de sua carreira. Uma fase cheia de perseverança, mas também de silenciosa tristeza. Porque, apesar de tudo, Richard Jekyll nunca desistiu. Mas Hollywood já começava a esquecer. O crepúsculo de uma carreira. A trágica luta final de Richard Jekyll. Richard Jekyll nunca foi o tipo de ator que desacelerava. Enquanto outros faziam longos intervalos entre os projetos ou saíam completamente do negócio, Jekyll continuava em movimento. Desde a década de 1940 até a década de 1990,
Raramente se passavam mais de alguns meses sem que ele pisasse em um set. Seu currículo crescia a cada ano, eventualmente ostentando mais de 150 créditos em filmes e televisão. Para a maioria dos atores, mesmo metade desse número seria um sonho. Para Jekyll, era simplesmente a vida que ele havia escolhido. Mesmo com a evolução da indústria cinematográfica, ele se adaptava. Nas décadas de 1980 e início de 1990, ele se tornou um rosto familiar na televisão, aparecendo em programas como Baywatch, Starman e Spencer for Hire. Ele não era o protagonista, mas muitas vezes era a melhor coisa de qualquer episódio em que aparecia. Os telespectadores talvez não soubessem seu nome, mas confiavam em seu rosto. Quando Richard Jekyll aparecia, você sabia que estava prestes a ver algo real. Mas por trás da incansável ética de trabalho, havia um homem com poucas opções. À medida que Hollywood perseguia talentos mais jovens e modernos, o telefone começou a tocar cada vez menos. Seus papéis se tornaram menores, personagens de fundo, breves participações especiais ou homens durões com apenas algumas falas. Não havia mais papéis com calibre de Oscar chegando. Ainda assim, ele levava cada papel a sério, dedicando o mesmo nível de intensidade e dedicação de sempre. Então, no início dos anos 1990, algo mudou. A nitidez em seus olhos começou a diminuir. Ele começou a perder ligações, esquecer falas, perder peso. No início foi sutil, mas aqueles ao seu redor começaram a se preocupar. Em 1994, ele foi oficialmente diagnosticado com câncer terminal. E com esse diagnóstico veio a reviravolta mais cruel de todas. Ele não podia mais trabalhar. Para um homem cuja identidade sempre esteve ligada à sua arte, afastar-se da atuação parecia um colapso em câmera lenta. Não houve turnê de despedida, nem capas de revistas ou entrevistas finais com lágrimas nos olhos. Sua saída da indústria foi tão silenciosa quanto sua entrada. Um dia, ele era um rosto familiar na tela. No dia seguinte, ele havia partido. E foi então que a verdadeira luta começou. Porque se Hollywood o havia negligenciado durante seu auge, o que aconteceu a seguir seria ainda mais imperdoável. Em meados da década de 1990, o corpo de Richard Jekyll estava começando a falhar, mas seu espírito permaneceu inabalável. Após uma vida de horários exaustivos, longos dias de filmagem e performances incansáveis, sua luta final seria a mais devastadora e a mais pessoal. Em 1996, Jekyll foi diagnosticado com câncer terminal. Ele tinha 70 anos. A doença começou a tomar conta rapidamente, tirando a energia e a força que o haviam definido por tanto tempo. Sua carreira de ator, que o sustentou por mais de 5 décadas, parou abruptamente. E assim, a indústria à qual ele havia dedicado sua vida parecia esquecer que ele sequer existiu. Mas o verdadeiro choque veio quando a verdade financeira veio à tona. O amargo final, de Richard Jekyll. A dívida oculta de Hollywood com seus heróis silenciosos. Apesar de uma longa carreira e centenas de créditos, Richard Jekyll não tinha o tipo de dinheiro que as pessoas esperavam. Suas contas médicas se acumulavam rapidamente e sua família, já emocionalmente sobrecarregada, de repente se viu diante de um fardo impossível. O homem que apareceu ao lado de lendas como John Wayne e Clint Eastwood estava sendo transferido para um lar do Fundo para Cinema e Televisão, uma instituição para veteranos da indústria em necessidade. Não houve eventos de arrecadação de fundos no tapete vermelho, nem declarações públicas de grandes estúdios, apenas silêncio. O mesmo silêncio que o seguiu à medida que seus papéis diminuíam e seu nome escorregava dos olhos do público. Foi um amargo lembrete de que, em Hollywood, a lealdade não garante o legado, e atores da classe trabalhadora, por mais prolíficos que sejam, raramente são lembrados quando os holofotes se apagam.
Mas a história de Jekyll não terminou na escuridão total. Quando fãs e ex-colegas souberam o que estava acontecendo, muitos ficaram chocados. Uma onda de apoio espontânea começou a surgir. Doações pingavam, não milhões, mas o suficiente para fazer a diferença. Atores com quem ele havia trabalhado décadas antes contribuíram discretamente. Amigos se aproximaram. Telespectadores que cresceram assistindo-o em faroestes e épicos de guerra enviaram cartas de apoio. Não foi o grandioso final de Hollywood que ele merecia, mas foi algo real. Um lembrete de que, embora a indústria tivesse virado as costas, as pessoas não o tinham feito. Apesar de tudo, Jekyll permaneceu humilde. Ele nunca reclamou publicamente, nunca atacou o sistema que o havia falhado. Se estava com raiva, nunca demonstrou. Ele se concentrou no tempo que lhe restava, nas pessoas que o apoiavam e no trabalho que já havia entregado ao mundo. Mas este capítulo final ainda levantava uma pergunta inquietante. Como um homem que deu tanto a Hollywood pôde terminar com tão pouco em troca? E de forma comovente, o momento mais silencioso ainda estava por vir. O silêncio ensurdecedor. O último ato de Richard Jekyll. Richard Jekyll passou seus últimos dias em um modesto quarto no lar do Motion Picture and Television Fund, em Woodland Hills, Califórnia. Longe dos sets de filmagem, tapetes vermelhos e estúdios de som que haviam definido sua vida, ele se diluiu no pano de fundo de uma indústria que um dia havia confiado em seu rosto para contar suas histórias mais cativantes. Não houve documentários de despedida, nem especiais in memoriam, programados para o horário nobre. Para muitos, seu desaparecimento foi silencioso, quase silencioso demais. Em 14 de junho de 1997, Richard Jekyll faleceu aos 70 anos. A causa foi câncer, uma batalha que ele travou corajosamente e sem queixas. Sua morte mal causou uma onda no mundo do entretenimento. Algumas publicações especializadas mencionaram. Algumas retrospectivas televisivas fizeram uma breve menção. Mas a mídia, tão rápida em prestar homenagens a nomes maiores e mais chamativos, tinha pouco a dizer. Para um homem que apareceu em mais de 150 papéis, muitos deles icônicos, o silêncio foi ensurdecedor. No entanto, aqueles que o conheciam melhor lembram um tipo diferente de despedida. Seus filhos, Barry e Richard Jr., falaram de um pai que nunca deixou a amargura tomar conta. Apesar de sua doença, ele permaneceu centrado e calmo, assim como sempre fora. Ele não temia o fim. Ele o aceitou. E embora sua indústria possa tê-lo esquecido, sua família nunca o fez. Nem os fãs que continuaram a redescobrir seu trabalho através de reprises noturnas e canais de filmes clássicos. Não foi apenas sua morte que foi silenciosa. Foram as décadas que a precederam. Não houve escândalos, nem colapsos de Hollywood, nem entrevistas que chamassem a atenção. Apenas trabalho consistente e disciplinado. O tipo de trabalho que mantinha as engrenagens do cinema girando. O tipo que raramente é celebrado, mas que sempre importa. Alguns dos atores que uma vez compartilharam cenas com ele ganharam vários prêmios, fecharam contratos multimilionários e desfrutaram de status de lenda. Enquanto isso, Jekyll deixou este mundo sem uma mansão, sem uma fortuna e sem o crédito completo que merecia. Ele havia sido a espinha dorsal anônima de inúmeras produções, sempre entregando, nunca exigindo. E no final, foi essa dignidade tranquila que o definiu mais do que qualquer manchete. Sua vida não terminou em desgraça ou controvérsia, mas em algo talvez ainda mais difícil de engolir: a obscuridade. E para um homem que havia dado tudo à sua arte, essa obscuridade parecia quase cruel. Mas a história não para por aí, porque o que sua vida representou e o que revelou sobre os heróis esquecidos de Hollywood é algo com o qual ainda estamos lidando.
Quando as pessoas olham para os anos dourados do cinema americano, elas geralmente se concentram nas estrelas, nos que fazem manchetes, nos titãs das bilheterias, aqueles com nomes reconhecíveis gravados em prêmios e calçadas. Mas a verdade é que Hollywood não teria sobrevivido sem seus Richards. Richard Jekyll nunca foi o rosto no pôster, mas ele foi quem fez o pôster importar. Richard Jekyll, a essência inabalável por trás das sombras de Hollywood. Ele trouxe gravidade às cenas de ação, humanidade aos filmes de guerra e um realismo inabalável a histórias que, de outra forma, poderiam ter parecido vazias. Ele não era apenas um coadjuvante, era a alma por trás do espetáculo. E, no entanto, apesar de tudo isso, foi deixado para trás. Não porque falhou, mas porque nunca perseguiu a fama como outros. Ele não jogou a política de Hollywood, não contratou publicitários para criar narrativas ou gerar manchetes por dramas pessoais. Em vez disso, deixou seu trabalho falar por si. Infelizmente, em uma indústria que muitas vezes esquece aqueles que não gritam por atenção, sua dignidade silenciosa tornou-se uma faca de dois gumes. Sua história levanta uma pergunta difícil. Por que alguns atores são imortalizados enquanto outros desaparecem em notas de rodapé? Richard Jekyll dedicou 5 décadas de sua vida à tela. Entregou atuações indicadas ao Oscar, ficou lado a lado com ícones, conquistou o respeito de seus colegas, diretores e público. E no final, seu nome estava faltando na maioria das homenagens. Não houve grandes prêmios celebrando sua vida de trabalho, nem relançamentos de seus melhores filmes, apenas um lento e silencioso desvanecimento na memória. Mas para aqueles que o viram trabalhar, para os fãs que se lembram da intensidade em seus olhos, da honestidade em suas atuações e da força que ele trouxe a cada cena, Richard Jekyll foi inesquecível. E mais do que isso, ele foi um lembrete de que a grandeza em Hollywood nem sempre se resume a manchetes ou vendas de ingressos. Às vezes, é sobre consistência, comprometimento e integridade. Jekyll pode ter morrido sem riquezas, sem prêmios e sem fama generalizada. Mas ele deixou algo muito mais duradouro, um corpo de trabalho que continua a falar por si e um legado que, embora muitas vezes ignorado, permanece gravado nos alicerces da história do cinema americano. Então, se você se encontrar trocando de canais e o vir, talvez de uniforme, talvez a cavalo, talvez encarando o perigo com aquela intensidade silenciosa, faça uma pausa por um momento. Porque aquele homem, aquele cujo nome você talvez não conheça, foi um dos melhores que já existiu. Richard Jekyll não precisava dos holofotes para brilhar. Ele só precisava de uma câmera e fez cada frame valer a pena.